Seminário no ar, curso bíblico sobre graça e salvação. Aula número 12, assunto: o que o reino de Deus não é. O que o reino de Deus é, nós já comentamos na aula de ontem. Hoje nós queremos comentar o que o reino de Deus não é, as falsas impressões a respeito do que é o reino de Deus. É preciso que se entenda isso de uma maneira muito clara para não ser enganado. Se você quer pertencer verdadeiramente ao reino de Deus, quer ter a certeza de que pertence ao reino de Deus e que, em consequência, você será levado para a presença de Deus para viver a eternidade ao lado de Deus, então não se engane, saiba com certeza o que é o reino de Deus para que você saiba se está ou não no reino de Deus. Então vamos comentar aquilo que o reino de Deus não é. Em primeiro lugar, o reino de Deus não são as religiões. Dizem que todas as religiões são boas. Pode até ser que sejam, mas nem todas religiões levam a Deus. Algumas religiões são constituídas apenas de rituais sem forma ou rituais sem vida. Tem forma, mas não tem vida. Rituais vazios. Outras religiões são constituídas de dogmas mais complicados. Não só rituais, mas dogmas e, enfim, um monte de preceitos. Isso é que constitui a maior parte das religiões. Mas isso não leva a Deus. Não adianta. Agora, há as religiões que são provenientes de má intenção. São as chamadas falsas religiões. As falsas religiões são arquitetadas pelo príncipe deste mundo para enganar, enredar as pessoas, fazendo-as pensar de que elas estão agradando a Deus, seguindo uma religião, quando a verdade é completamente outra. Pense um pouquinho. Se Satanás, que o diabo, é o príncipe deste mundo, e ele organiza todas as coisas desta vida, todas as religiões, todos os sistemas, economia, política, a cultura, as classes sociais, o sistema de estabelecer prestígios e recompensas e estabelecer valor das riquezas, tudo isso é governado pelo diabo. Ora, será que ele esqueceria de prever as religiões nesse esquema dele? Não, claro que não. O que ele fez? Ele multiplicou as religiões. Então, digamos assim, há uma religião verdadeira, o cristianismo, a religião de Deus, e há milhares de outras. Então, o que o diabo fez foi o seguinte: ele disse: eu vou fazer milhares de religiões. Aí todos vão pensar que todas as religiões são iguais. Então, a pessoa escolhe a que mais lhe agrada. Então, provavelmente, as pessoas vão escolher uma das outras milhares. E como o cristianismo é uma só, o caminho de Deus é um só pode andar por um caminho para agradar a Deus, então uma minoria só que vai andar por esse caminho. Na realidade, esse plano é muito bem arquitetado. Então, a maioria das pessoas escolhe uma religião que lhe agrada. As pessoas não procuram saber qual é a religião verdadeira que leva a Deus. Elas querem uma religião que satisfaça ao seu eu. Bem, sempre haverá uma religião que satisfaça ao seu eu. Mas eu pergunto, uma religião que lhe satisfaz é a religião verdadeira? Não. As religiões, a maior parte delas, são arquitetadas pelo diabo para enganar, enredar as pessoas, e quem sabe você ainda está sendo enredada, enganada por alguma religião que não é a religião que conduz a Deus. Pode ser até uma boa religião, mas é a religião cuja origem é baseada em engano de Satanás para te afastar de Deus, afastar a sua vida do Senhor. Então, o reino de Deus não são as falsas religiões. Mas há outras religiões que não são tão falsas assim. São religiões bem parecidas com o cristianismo. Essas religiões são religiões chamadas humanistas. Religiões que visam o bem do homem aqui na terra. São boas religiões. Há religiões que são más, que querem o engano, a perversidade, a maldade. Mas há religiões que são boas, que querem o aperfeiçoamento do homem. E entre essas religiões existem até aquelas que nem são reconhecidas como religiões. Por exemplo, o humanismo, que quer melhorar a vida para o homem, que respeita o homem, que enaltece, enobrece o homem, porém esquece de Deus. O moralismo,
é uma falsa religião, uma religião humana. Não é uma religião verdadeira, embora tenha boas raízes. Por exemplo, a religião do moralismo é a religião que diz que a pessoa deve parar de fumar, deve parar de beber, deve se exercitar para fazer o bem ao seu semelhante. Então isso é moralismo, não cristianismo. O cristianismo não é moralismo. Há pessoas que se convertem ao moralismo. Como? Deixam de fumar, deixam de beber, deixam de fazer certas coisas erradas e passam a viver uma vida bem sóbria. Então essas pessoas dizem, se converteram. Eu pergunto, converteram a quê? A um moralismo, mas não a Deus. Deus é diferente de moralismo. Existe muita coisa e você precisa saber disso. Existe muita coisa ao seu redor que não pertence a Deus. É só moralismo. Doutrinas de homens. A Bíblia já diz isso. Não se deixe enredar por doutrinas de homens. Os homens estão sempre inventando dogmas, rituais e doutrinas para enredar as pessoas e as pessoas fazer o que agrada a eles. Mas isso tudo não conduz a Deus. Ritual algum conduz a Deus. Há um só caminho para se chegar a Deus, é pelo reino de Deus. O caminho estreito e apertado, mas os rituais, os dogmas, o tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é obrigado a fazer isso, aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso tudo são mandamentos de homens, doutrinas de homens que são religiões baseadas no homem, mas não conduzem a Deus. Então tome cuidado, quem sabe você está seguindo uma religião moralista e não uma religião verdadeira do cristianismo, o reino de Deus. O reino de Deus, portanto, não é moralismo. Eu não sou moralista. Há pessoas que chegam perto de mim e ficam com medo. Ih, será que pode fumar? Você não vai se importar se eu fumar? Eu não me importo, fume, faça o que quiser. Eu estarei da mesma maneira diante de você, porque eu respeito a sua pessoa. Se você fuma, bebe ou faz e acontece na minha frente, você dará contas diante de Deus daquilo que você faz. Você está consciente? Eu não sou moralista. Eu sou um servo de Deus que prega o arrependimento, que prega a conversão, que prega o evangelho, que prega o reino de Deus. Eu sou um servo de Deus, não um moralista. O moralismo é completamente diferente do reino de Deus. Deus não quer que as pessoas deixem de ir ao cinema, de ver televisão, de fumar, de beber, de jogar, de adulterar, de matar, de roubar. Deus não quer que as pessoas deixem de fazer isso. Deixar de fazer essas coisas erradas todas não significa nada ainda. O que significa é entregar a sua vida ao Senhor para pertencer ao reino de Deus. Se você está no reino de Deus, tudo bem. Se você não está no reino de Deus, pode seguir o moralismo que for, não adiantará nada. Será que você está seguindo a religião verdadeira ou está seguindo um moralismo qualquer? O reino de Deus não é também a idolatria. Existem as idolatrias várias nessa terra. Há pessoas que recorrem a objetos, há pessoas que recorrem a criaturas, há religiões que adoram o boi, que adoram o sol, que adoram os animais, que adoram pretensas criaturas que já existiram na terra. Enfim, há religiões que adoram seres estranhos e há religiões que adoram demônios também, por que não? E tudo isso são religiões de idolatria. Podem até ter certos dogmas e preceitos bons, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não são as religiões. O reino de Deus é completamente diferente dessas coisas. Não se deixe enganar. O Senhor não é semelhante aos fundadores dessas religiões, de maneira alguma. O reino de Deus é completamente diferente. Você, para entrar no reino de Deus, você tem que ter uma conversão, uma transformação de vida. A sua vida tem que estar com o coração no reino de Deus. A sua vida tem que ser uma vida pautada de acordo com o reino de Deus. Não adianta você querer adotar uma religião ou outra religião. Eu conheço pessoas que já mudaram de religião várias vezes. Adiantou alguma coisa? Não. Elas passaram de uma religião para outra e ficou tudo no mesmo. De qualquer forma, elas estão numa religião, mas não no reino de Deus. Só há salvação para os que estão no reino de Deus. Só pertence a Deus os que estão no reino de Deus. Ninguém que não pertence ao reino de Deus terá salvação. Só há um caminho para a salvação, é o reino de Deus. Então a pergunta mais importante que pode haver é a seguinte: você está no reino de Deus ou não? Se você não está no reino de Deus, você está em algum dos reinos das trevas.
algum deles. Ou você está no moralismo, no humanismo, no materialismo, no ateísmo, ou em algum ismo qualquer, numa idolatria qualquer, numa religião qualquer, ou você não tem religião nenhuma, mas no reino de Deus não está. E se você diz que está numa igreja, seja evangélica, protestante, católica, seja a igreja que for, porém, a sua vida está de acordo com o mundo, então você não pertence ao reino de Deus, você pertence ao mundo. O que diz que uma pessoa pertence a Deus está andando de acordo com as regras, as leis do reino de Deus? Sim ou não? Está obedecendo ao Senhor, ao Rei do reino de Deus, que é Jesus Cristo? Se não está andando em obediência a Jesus, então não pertence ao reino de Deus. O reino de Deus, portanto, é o conjunto de todas as pessoas que fazem a vontade de Jesus Cristo. Conjunto de todas as pessoas que amam umas às outras, que estão vivendo uma vida em comum, um ambiente onde há compreensão, um ambiente onde há verdade. A verdade é essencial. Sem verdade não se pode andar no reino de Deus. Quem não está na verdade não está no reino de Deus, está nas trevas. Verdade é exatamente o oposto de trevas espirituais. Verdade é reconhecer aquilo que é. Não adianta querer dar uma aparência. As trevas são enganosas. Nas trevas as pessoas podem esconder certos objetos, esconder certas atitudes, ou pode confundir umas atitudes com outras. Mas, na verdade, diante da luz de Deus, ninguém esconde nada. Jesus Cristo colocou este conceito de maneira muito clara. A verdade é a luz. Se você reconhece aquilo que você é, então você está na luz, você está na verdade, está no reino de Deus. Se você anda nas trevas, se você procura esconder a sua vida, se você procura viver a sua vida individualmente, de tal maneira que os outros não têm nada a ver com sua vida, então você está nas trevas. Você está no reino do mundo, no reino das trevas, não no reino de Deus. O reino de Deus é, portanto, caracterizado por as pessoas andarem em verdade, na luz, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, e não a sua própria vontade, que é quase sempre a vontade do príncipe deste mundo, que é o diabo. Então vamos resumir este assunto. O reino das trevas é o mundo. Todos os reinos do mundo pertencem a um reino de trevas, que é dirigido por Satanás, pelo diabo. Todas as pessoas que andam de acordo com os padrões do mundo, todas as pessoas que vivem uma vida normal, uma vida natural, segundo os padrões do mundo, essas vidas pertencem ao mundo e não pertencem a Deus. É muito importante estabelecer a verdade de que para pertencer a Deus é necessário que não se pertença ao mundo. É completamente exclusivo, ou o reino de Deus ou o mundo. Não há possibilidade de você viver uma vida acomodada com o mundo e pertencer ao reino de Deus. Ao reino de Deus só pertencem aquelas pessoas que não pertencem ao mundo. Ou você vai fazer parte do pequeno povo espalhado por toda a terra, que faz a vontade de Deus, cuja capital está nos céus. Povo esse que se submete a viver uma vida de comunhão, uma vida de comunidade uns com os outros, ou você estará seguindo a vida do mundo, ainda que você tenha uma religião muito boa. Ou no reino dos céus, no reino de Deus, ou no reino das trevas. O reino de Deus é o reino que faz a vontade de Deus. O reino das trevas é onde você faz a sua própria vontade e, por fim, a vontade do diabo. Escolha agora e tome a decisão mais importante da sua vida. Ou você pertence ao reino dos céus, ou ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas, ou você pertence ao mundo.